Tier list de melhores países para se trabalhar com tecnologia. A gente vai fazer duas tier lists diferentes considerando dois cenários diferentes. O primeiro cenário é o seguinte: eu quero me mudar para um país, trabalhar e viver nesse país, né, sendo brasileiro. Então o que a gente vai considerar? Facilidade de imigração, oportunidade em termos de salário, custo de vida, facilidade de visto, esse tipo de coisa, tá? Segundo cenário: eu tenho uma renda global em dólar e eu posso morar em qualquer país do mundo. Qual país faz mais sentido eu me mudar? Primeiro a gente vai ver realocação, depois a gente vai ver países para se trabalhar remoto tendo uma renda global. Muito importante te falar que esse vídeo vai gerar uma extrema polêmica gigantesca. Eu vou ressaltar aqui o que vai entrar aqui e o que não vai entrar aqui, tá? A gente vai estar falando de vagas, vamos estar falando de visto, vamos estar falando de salário líquido, entendeu? Fez sentido? O que eu não vou estar falando? Não vou estar falando sobre clima. Clima não tem como eu medir o que você gosta e o que você não gosta. Não vou estar falando sobre segurança. Não vou estar falando sobre comida. Não sei o que você considera comida boa ou não. Não vou estar falando sobre xenofobia. É muito difícil quantificar isso em algum índice que faça sentido. Tá, isso aqui tudo tem que descobrir por conta própria. A gente vai estar olhando aqui em critérios o mais objetivo que a gente consegue. Nos países que são remotos, a gente vai estar considerando mais o custo de vida e as questões tributárias. Então, né, são duas tier lists, vou imaginar. Paraguai é um bom país para você se mudar e trabalhar para o Paraguai? Não, não é. Os salários lá não são muito bons, sei lá, vai cair em algum lugar aqui embaixo. Paraguai é um bom país para você se mudar trabalhando e ganhando em dólar? Considerando os critérios de visto, de salário líquido, de impostos, a parte tributária, vai ser um bom país. Então os países vão ter colocações diferentes nas tier lists diferentes. Tá bom? Ficou claro? Galera, como é que você fez essa tier list? Tu entende tanto sobre todos os países do mundo assim? Bom, primeiro que não são todos os países do mundo, eu peguei os que são mais interessantes ou melhores, tá? Quantas pessoas têm um interesse em se mudar pra Namíbia? Quase ninguém. Não faz sentido eu listar os 190 países. Eu listei o que as pessoas têm mais interesse realmente de ir e os que vão fazer mais sentido. Mas eu não sou louco de fazer isso aqui sozinho, tá? Eu não conheço tantos países assim. Quem me ajudou a fazer essa tier list e quem vai te ajudar a se mudar pra esses países é a patrocinadora do vídeo de hoje, é a Passaporte Tech. A Passaporte Tech, ela é especializada em internacionalizar carreiras. É exatamente sobre isso que a gente tá falando hoje. Eu, pessoalmente, fiz a consultoria da Passaporte Tech, tá? Eu passei por essa consultoria no ano passado, e a consultoria deles me ajudou bastante nas questões de ser nômade, de trabalhar pra fora do país, de, morar em vários países. Atualmente eu tô no Brasil, eu moro na Alemanha, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, é tudo muito complicado pra mim. Eles me ajudaram a fazer todo esse processo de internacionalização, me ajudam com questões burocráticas de abrir empresa em outro país, né, LLC nos Estados Unidos, LLP no Reino Unido, o que eu faço com a minha residência fiscal, pra onde que eu posso migrar essa residência fiscal, pra onde que eu posso morar legalmente. A Passaporte faz uma consultoria completa pra você. Quer você já trabalhe pra fora ou ainda não trabalha, ou se você vai querer trabalhar no futuro, tá? Essa consultoria completa são várias sessões com pessoas que de fato vivem esse mundo internacional, tá? Todos os 4 fundadores aqui vivem fora do Brasil, já trabalharam para diversos países. São sessões 1 para 1, não é um curso, não é um webinar, tá? Uma consultoria especializada, focada só em você, em que eles vão te ajudar a planejar sua carreira internacional, a montar o seu LinkedIn de modo a atrair vagas internacionais, vão te ajudar na escolha de países para morar, na otimização de impostos nesse país que você vai morar, vão revisar o seu currículo, vão revisar o seu LinkedIn para atrair essas vagas, né? Além dessas chamadas, você vai receber estratégias personalizadas para você e vai ter acesso a um acompanhamento exclusivo via WhatsApp por 1 ano, tá? Vão te ajudar também em questões sobre entrevistas internacionais, tem muita coisa aqui. Vale muito a pena, tá? Olha aqui na landing page deles, sou eu aqui. Eu participei dessa consultoria ano passado e eu ainda tenho o suporte deles via WhatsApp. Volta e meia, eu vou lá encher o saco deles no WhatsApp e eles dão um suporte fenomenal, tá? Se você quer começar esse ano novo com o pé direito, clica aqui no link na descrição. Nessa semana, tá? A partir do dia que lançou esse vídeo, pra daqui 7 dias, clica no link aqui embaixo que você vai ter 10% de desconto, tá? Pra quem é aqui do canal, apenas nessa semana 10% de desconto. Não perde tempo. Dá esse passo em 2026 e vem começar a ganhar em dólar, e se você quiser, se prepara também para mudar de país. Vamos começar pela nossa primeira tier list, tá? Nota, eu não vou falar de todos esses países aqui, alguns desses países nessa primeira tier list eu vou pular porque eles não fazem tanto sentido assim para se realocar. Lembrando, novamente, essa primeira tier list a gente vai estar falando países para se mudar para esse país, trabalhar nesse país. Não é se mudar para o país e trabalhar para os Estados Unidos. É se mudar no país, procurar e arrumar um emprego nesse país. Então, não vou falar de Tailândia, não faz sentido para a maioria das pessoas. Não vou falar de Paraguai, não faz sentido para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não tem esse interesse. Não vou falar de Chipre, não é um país popular para realocação. Não vou falar de Vietnã, entendeu? Porque se eu tivesse que falar sobre os 190 países, né, não faria sentido. Vamos falar aqui sobre os melhores, sobre os mais visados. Nosso primeiríssimo país aqui é a Suíça. Cara, qual que é a vantagem da Suíça? Os salários são realmente muito altos, tá? Um salário na Suíça, para dev, consegue passar até com relativa tranquilidade, tá? 100 mil francos suíços anual.
100 mil francos suíços anual, vai dar 702 mil reais anual, mas bom, você não gasta em real, né? Você vai gastar em franco. O custo de vida da Suíça, ele é bastante alto também, mas costuma compensar, tá? Você costuma ter um valor no seu salário muito alto. Você ainda vai ter muito dinheiro na Suíça, mesmo que o país seja caríssimo. Quais são as grandes dificuldades da Suíça? Não tem um número absoluto de vagas tão alto. Então, a Suíça é um país pequeno, você não vai conseguir aplicar para tantas empresas assim, não tem tantas vagas. O visto, ele é bastante difícil, tá? Se você tiver um passaporte europeu, isso daqui muda o cálculo, porque o visto fica bastante fácil, né? Você não precisa de visto, efetivamente. Agora, o visto especializado, ele é bem difícil. Você provavelmente consegue algo em algum dos polos, né? Zurique e Genebra, para de repente pesquisa com tecnologia e tal. Se você tem um passaporte europeu, então, a gente colocaria a Suíça em A. Talvez em S se você já tá na Europa, que pode ser uma maneira fácil de você dar um pulo salarial muito alto, né? Se você tiver essa oportunidade. Como o difícil é chegar lá, eu vou ter que colocar em B, e é um país muito caro também. O salário é altíssimo, mas boa parte do salário vai ser consumido ali. Uma parte pelo imposto, uma parte grande pelo custo de vida. Ainda é melhor que vários outros países, mas não é o melhor do melhor do melhor. O segundo país é Estados Unidos. A internet odeia os Estados Unidos, mas lembra o que eu falei? Não vou estar falando sobre cultura em geral do país, comida, índice de segurança, etc. Estamos falando aqui de números. Dinheiro na ponta do lápis, custo de vida. No que tange número de oportunidades e qualidade de oportunidades, os Estados Unidos é o melhor país para você estar disparado. Não existe nenhum mercado tão grande quanto os Estados Unidos, não existe nenhum mercado que paga assim tão bem quanto os Estados Unidos. Talvez a Suíça pague tão bem na média, mas os Estados Unidos tem muita vaga. Qual que é a grande dificuldade dos Estados Unidos? A principal dificuldade é o visto. Você tem o visto, eu esqueci se é H1B ou HB1, enfim, eu acho que é H1B. O visto H1B, ele é bastante difícil, o Trump tem dificultado cada vez mais, ele é um sistema tipo loteria, assim, então você tem, vamos supor, 1 milhão de aplicantes e 300 mil vistos. Esses 300 mil vistos vão ser sorteados pelos 1 milhão de aplicantes a cada ano, então cada ano você tem uma chance de ganhar a loteria ou não ganhar a loteria, né? É bem difícil e o visto ficou caro também. Tem alguma taxa lá de 100 mil dólares que desincentiva muito esse visto. Você tem também outras opções de visto, como o visto O1, que é o de habilidades extraordinárias, mas nenhum dos vistos para os Estados Unidos é fácil. Se fosse fácil entrar nos Estados Unidos, eu não teria como colocar num lugar diferente de S, tá? Porque são os melhores salários, você vai ter provavelmente a melhor relação salário-custo de vida, porque os salários chegam a ser muito altos. Mas por causa dessa entrada extremamente dificultada, a gente vai ter que baixar os Estados Unidos aqui pra A, na minha opinião. Nosso próximo país aqui é a Austrália, isso daqui vai dividir vocês, vai ser bem divisivo, tá? Mas eu preciso me ater aos critérios aqui. Deixa eu até trazer em números em como é que foi o nosso racional aqui, pra vocês não gritarem comigo, tá? Vamos colocar aqui, ó. Tipo assim, vagas, visto, salário, e se eu quiser eu posso adicionar uma coisa ou retirar alguma coisa, né? Dependendo ali do país, da questão. Nos Estados Unidos, a gente não tem como dar uma nota diferente de 10 pra vagas, a gente não tem como dar uma nota diferente de 10 pra salário. Os Estados Unidos vai perder muito aqui na questão do visto, né? Pra Austrália, as vagas a gente vai ter que baixar bastante isso daqui, tá? Não tem tanta oportunidade de vaga assim. A gente teria que baixar pra um 4, pra um 5, de repente. A questão do salário da Austrália é muito bom. É muito bom mesmo, mas a Austrália é um país caro e os salários não são tão absurdos quanto os Estados Unidos. O dólar deles vale bem menos que o dólar dos Estados Unidos. Você provavelmente iria encontrar uma vaga em Sydney e Sydney é muito caro. No salário a gente teria que baixar pra 8, talvez pra menos ainda, né? E a questão de visto, ela ainda não é tão facilitada assim, não é um visto extremamente fácil pra Austrália, você entendeu? Você tem ali o visto de Skilled Migration, ele é ok, dá pra tirar, é mais fácil que os Estados Unidos. Tem uma cultura boa de trabalho, um bom work-life balance. Não tem como ser A, a gente pode discutir se é B ou se é C Austrália, tá? Não tem como ser A, na minha opinião. Se a gente tá reservando A para Estados Unidos e países dessa qualidade de oportunidade, a gente tem que jogar a Austrália pra B ou pra C. Cara, por critério próprio, eu vou acabar jogando pra C. Eu realmente acho que você não vai ganhar tão bem e o teu custo de vida vai ser muito alto. Eu acho que é difícil conseguir essa vaga. Partindo do pressuposto que talvez você já tenha ali um visto alinhado, uma vaga alinhada, dá pra gente subir pra B, então fica meio a seu critério. Vocês vão me odiar por causa disso, tá? Porque todo mundo sabe, pô, Austrália é um país legal, tem sol, tem diversão, é bacana, um work-life balance bacana. Não entrou no critério, infelizmente, né? Eu adoro a Austrália, amaria ir pra Austrália, mas não vai rolar. Próximo país, aqui eu morei. Aqui eu falo com propriedade. Itália. Lembra aquela parte que eu falei que não entra comida? Não entra cultura, não entra diversão, esse tipo de coisa a gente não tá considerando. Dos países que eu visitei, dos países que eu, assim, tive uma experiência de vida, de clima, de comida, de diversão, de entretenimento, de coisa pra fazer, Itália é esse. Itália pra mim é o melhor país do mundo, mas não é isso que a gente tá considerando. Quais são os problemas da Itália? Todas as vagas de emprego, 90% você vai ter que falar italiano, tá? Um pouquinho difícil de conseguir emprego. Todas elas pagam mal, pagam pior. A gente vai ver um país depois, né, que pra mim, é a Itália melhorada em tudo.
Tudo que a Itália tem, esse país tem melhor. A Itália tem um salário baixo e tem um salário baixo até comparado aos pares dela. Comparado com países que têm um custo de vida similar ao da Itália, a Itália tem um salário muito baixo para quem trabalha em tecnologia. O salário não é bom na Itália. O visto é burocrático, é lento, é chato, é bem difícil. Porém, né, o passaporte ali da Itália, pô, São Paulo inteiro tem passaporte italiano. Então, se você já tiver o passaporte, costuma ser, né, a gente muda aqui um pouco o cálculo. A Itália não tem uma internacionalização boa, você não vai conseguir falar inglês no seu trabalho. Você não vai ganhar bem, não vai ganhar bem em proporção ao seu custo de vida. Se a gente estivesse comparando talvez com o Brasil, pode ser que seja uma opção melhor, tá? Talvez. Como a gente não tá comparando com o Brasil, como a gente tá citando os melhores países para se mudar, os países mais visados, os países mais procurados, a Itália é F, cara. Dessa lista aqui, a Itália é possivelmente o pior país. E eu amo a Itália. Mas não tem como eu defender. O salário não é alto, conseguir emprego não é fácil, você tem que falar italiano. Custo de vida é relativamente alto, impostos são relativamente altos. Ao que tange o trabalho em si, que é o que a gente está analisando, a Itália não tem pontos positivos contra esses outros países aqui. Canadá, Toronto e Vancouver tem bastante oportunidade, tá? Tem bastante emprego. Ele é tipo assim, digamos assim, um Estados Unidos um pouquinho nerfado, um mini Estados Unidos aqui. O visto ele é um pouquinho facilitado, tem um tal de Express Entry, entrada expressa, para quem tem skills, né, para habilidades ali boas, e salários bastante atrativos, uma cultura de trabalho inclusiva. O Canadá tem muitos pontos positivos. Agora, o salário é bom, não é tão bom quanto os Estados Unidos ou quanto a Suíça. O custo de vida é alto. A relação salário-custo de vida não é a melhor de todas, né? Tipo, nenhum desses países aqui é ruim, tá? A gente vai ter que botar o Canadá meio no meio, assim. Tipo, junto da Suíça, podemos combinar? Pra mim, podemos combinar, tá fazendo sentido aqui. Próximo é UK. A gente deveria talvez reduzir UK pra Londres, porque a gente tá falando aqui é Londres, tá? Londres tem um ecossistema, assim, absurdo, vibrante. Londres é uma das, assim, no ocidente, uma das cidades mais top em nível de tecnologia, em quantidade de oportunidade, em salários altos e tal. Mas ainda não é, o salário não é tão bom assim, também, tá? Porque o custo de vida também é alto, não é uma situação nos Estados Unidos, não é uma situação Suíça, é um pouco abaixo desses. Talvez ali no nível de Canadá, salário bem legal. Um visto pra skilled worker também. Questão de visto, né, pra UK, uma nota 6, assim, na média, tá na média o visto pra UK. Quantidade de vagas tem bastante, eu vejo muita vaga pra UK. Tem muita vaga, não vai ser tão difícil assim conseguir um emprego. E o que é o país mediano? A gente tem que colocar ele aqui em B, daria pra colocar em C talvez, mas eu acho que B tá razoável, tá? Lembra que eu falei da Itália melhorada? A Itália melhorada é a Espanha. O salário da Espanha é maior que o salário da Itália na média para tecnologia. O custo de vida na Espanha é menor do que o custo de vida na Itália, então tu tem um salário maior, um custo de vida menor, tem mais oportunidades e além de ter mais oportunidades, em boa parte dessas oportunidades você consegue ir só falando inglês, mas se você não falar inglês, o espanhol é uma língua muito mais próxima do português do que o italiano, também é mais fácil de aprender. Barcelona e Madrid tem um ecossistema de startup muito legal. O visto, ele é mais acessível ainda para quem não é europeu, né? Eles têm uma qualidade de vida ali muito boa. Agora, tudo que eu falei da Espanha, a gente colocaria a Espanha no B. Mas tem um ponto bônus aqui, que a gente não pode falar de Espanha sem citar esse ponto bônus. Dos países da Europa, ele é o único que tu vai conseguir tirar uma cidadania em 2 anos. Em 2 anos tu consegue tirar uma cidadania na Espanha. Espanha tem que ir pra A por causa desse fator. Tá, um fator aqui que a gente acabou de tirar da cartola esse fator, mas tu tá se realocando pra um lugar, cara, a questão de visto ela é bem importante, a questão de conseguir uma cidadania muito rápido, ela é excelente. Por que que Espanha não foi pra essa então? O salário não é tão bom assim, tá? O salário é pior que Suíça, é pior que Canadá, é pior que UK, eu acho que é pior que a Austrália, só é melhor que a Itália mesmo, tá? Então o salário da Espanha ele não é tão alto, mas compensa no custo de vida baixo, então fica uma média bem legal aqui. Uruguai, olha, o visto de residência ele é ultra fácil pra nós brasileiros, tá? Se fosse pelo visto, pô, aqui ó, S. Fácil, burocracia nenhuma. O mercado de tecnologia em Montevideo é ascendente, assim, mas os salários são baixos. A gente tá comparando aqui, né, com, pô, países mais desenvolvidos, países com salário mais alto. Eu falei que o salário da Itália é baixo, né? O salário da Itália vai ali 40, 50 mil euros anual, ali no mid-level indo pra sênior. O salário na Espanha também, 50, 60 mil anual, talvez, às vezes um pouquinho mais baixo. De dólares, né, ou euros, enfim. O salário do Uruguai é 20 a 40 mil, é bem mais baixo. A gente vai ter que baixar muito o Uruguai por causa do salário. Não tem como colocar ele acima disso daqui, tá? Não dá. O salário é muito baixo. Todo o resto no país, bem legal. Visto, tal, quantidade de oportunidades e tal, bacana, mas pelo salário não dá pra subir mais que isso. Japão. O Japão pode ser o melhor país do mundo pra quem quer ir, né? Mas, sei lá. O Japão tem um problema também que vai baixar ele aqui, um problema extra que eu vou adicionar. A gente tá falando de trabalho, né? O salário não é grandes coisas. Não é excelente, ele talvez um pouquinho abaixo de UK, eu acho, um pouco abaixo acima do Uruguai, mas não é um salário muito bom, é um salário razoável, salário médio ali, legal. Relação salário-custo de vida, decente. O visto do Japão, ele é difícil, ele é um visto difícil de conseguir, mas o Japão tem uma cultura de overworking, né? Uma cultura que você vai ter que trabalhar muito mais do que o normal. Como a gente tá falando de trabalho, eu não consigo em sã consciência te falar que o Japão é uma oportunidade muito melhor do que a Itália, não acho que é.
Não consigo falar que é melhor que o Uruguai, não consigo falar que é melhor que a Austrália. Não consigo botar ele acima de F. Você vai ter que me desculpar, mas eu não consigo. Irlanda. Bom, Dublin atrai Big Tech. Dublin, ao atrair Big Tech, atrai Google, atrai Meta. Tem um tal de visto de Critical Skills, que ele facilita bastante pra gente. Então você tem salários bastante altos, um custo de vida que tá crescendo bastante, tá? O custo de vida tá alto, tá crescendo, mas você tem muito salário, visto fácil. É excelente. Tem bastante oportunidade pelo fato de atrair muito essas Big Techs. A gente tem que colocar a Irlanda em A. Irlanda é uma opção excelente. Claro, pô, quem mora na Irlanda aqui, tem muito brasileiro na Irlanda, eles vão citar aqui nos comentários todos os pontos negativos. Tá ficando muito caro, tá ficando muito caótico, o centro da cidade de Dublin é horrível, sei lá o quê. Mas todo mundo que mora em todos esses países aqui vai reclamar também, tá? Todo mundo vai reclamar do país que mora. A Irlanda vai aqui. A Irlanda vai aqui. Em A. Portugal. Visto, não é tão difícil. Visto para busca de trabalho. A gente como brasileiro entende a burocracia porque ela é em português também. Você consegue falar português, tem uma cultura acolhedora. Lisboa é um hub com bastante oportunidade mesmo, tá? Tem bastante vaga de emprego em Lisboa. Portugal seria um país excelente, excelente mesmo, assim. Tem tudo pra estar lá no topo, menos o salário. O salário português, ele é baixo. Agora, tem um detalhe importante. Tem algumas consultorias em Portugal que vão fazer o offshore ali, né? Tipo, vão te terceirizar pra uma empresa dos Estados Unidos. Aí tu pode ganhar um salário bom de repente. Então isso jogaria Portugal mais pra cima, mas não é o caso da maioria das pessoas. O caso da maioria das pessoas é um salário pior do que todos esses outros países, menos que o Uruguai. Um salário um pouco melhor que o Uruguai, eu acho. É um salário pior que o da Itália. E você provavelmente vai ter que morar em Lisboa, que tem um custo de vida muito alto. Portugal tem que ir pra C. Nesse ponto do vídeo, deixa eu te relembrar, tá? Todos esses países aqui são bons. Todos esses países aqui são países bons, tá? Meu Deus do céu, vocês vão reclamar que eu joguei a Itália em F, vão comparar a Itália com o Brasil e falar, nossa, mas a Itália é muito melhor que o Brasil. Gente, a gente tá fazendo uma tier list dos lugares mais visados. Eles são os mais visados por algum motivo. Alemanha. Estamos aqui no Europeu Médio, tá? A gente tá aqui no Europeu Médio. Quase tudo que eu falei pra Reino Unido aqui, meio Portugal, tá valendo. Tem visto de busca de trabalho, que é bastante positivo. Tem bastante vaga, tem um mercado de trabalho gigantesco. Você tem work-life balance legal, você tem uma cultura de trabalho que eu aprecio bastante, tá? Eu moro na Alemanha, é um bom país pra se viver. A sua relação salário com custo de vida vai ser boa, cara, mas não tem nada de excelente, assim, né? Não tem o visto de 2 anos na Espanha, não tem tanta oportunidade pagando tão bem quanto na Irlanda proporcionalmente, não paga tão bem quanto nos Estados Unidos, vai aqui no meio, né? Meiozão da Europa. Aqui de baixo a gente ainda vai falar de Holanda, Estônia, França e Suécia. E de todos os países que a gente vai falar, vamos falar de Holanda. Holanda tem um salário excelente. Na média ele é excelente. Na média eu acho que ele é um pouco maior que o alemão. Então, pô, o salário é muito bom. Pelo salário ele vira pra cá, tá? Você consegue se virar só falando inglês. Você tem um visto de Highly Skilled Worker facilitado, tá? Então, Holanda tá bem legal. Mas, cara, a Holanda já tem tudo pra estar aqui em cima. Um visto não tão difícil, bastante acesso a empresa legal ali em Amsterdã, um hub forte, pô, tem um monte. Procura aí, o nome da empresa grande que você quiser, Amsterdã, vai ter um escritório lá, vai ter Booking, deve ter Spotify também, deve ter Meta, deve ter tudo isso aí lá na Holanda, lá em Amsterdã. Tem um ponto aqui. A Holanda, ela tem, salvo engano, é um desconto de 30% nos seus impostos pros 5 primeiros anos se você emigrar pra lá. Isso faz com que a relação salário-custo de vida deixe de ser boa e passe a ser excelente nesses 5 primeiros anos. A Holanda é o único país que vai para S daqui. Não tem como colocar em nenhum outro. É mais fácil que Estados Unidos. Quando você chegar lá, você vai ter uma relação ganho e custo de vida muito boa. O visto não é tão difícil quanto a maioria desses países aqui, não tem como colocar em outro lugar. Na Holanda, quase todas as vagas são em inglês, tem bastante vaga, bastante oportunidade boa em relação aos outros países. A Holanda é S. Bom, Geórgia não é muito visado. Malta também não é tão visado assim, tá? Malta é um país bem interessante, tá? Se você quiser pesquisar, ele provavelmente cairia... Acho que B ou C, tá? Malta é um país bom também, mas, enfim, como não é tão visado, a gente acabou optando por não fazer as contas aqui. Vamos pra Estônia. Estônia tem um imposto mais reduzido, o que faz com que o seu salário e custo de vida seja bem bom. Questão de visto não é super difícil, não é tão fácil assim também quanto parece. É um médio, tá? Estônia é um médiozão europeu. Falando em médiozão europeu, a gente vai pra França agora. França, esses países da Europa, tá? Itália, Portugal, Alemanha, não tem tantas diferenças assim entre eles, é só um ponto ou outro que tá botando um pra cima e outro pra baixo. Qual que é a minha questão com a França? É mais difícil de conseguir emprego do que a Alemanha. É mais provável que eles queiram que você fale francês do que na Alemanha. Os salários são piores do que na Alemanha em relação ao seu custo de vida. França tem que ficar abaixo da Alemanha. França tem que ficar no C, então. Não é ruim, tá? É só uma Alemanha piorada, enfim. Não é ruim. E por último a gente vai pra Suécia. Cara, a Suécia tem muita oportunidade que paga bem. O problema é que o pagar bem é pré-impostos. Pós-impostos não paga tão bem assim. Você vai ter uma qualidade de vida excelente. O visto não é tão difícil. Tem oportunidades, mas... a Suécia não é um país tão grande quanto os outros países, então não tem tanta oportunidade assim. A Suécia fica no meio termo, cara. Se é pra dizer que
É melhor que França? É melhor que França. É melhor do que Alemanha? Talvez seja um pouco melhor que a Alemanha. É melhor que Irlanda, Espanha e Estados Unidos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Suécia vai ter que vir aqui pra B também. E bom, isso aqui encerra o nosso tier list de países para você se realocar. Holanda, S, excelente, excepcional. Estados Unidos, muito bom. Espanha, muito bom, principalmente por causa da questão da cidadania. Irlanda, muito bom, principalmente por causa da questão das Big Techs. A média do bolo aqui, Suíça, pô, salários altíssimos, Canadá, legal, Reino Unido, legal, Alemanha é um país bem redondo, assim, bastante coisa boa aqui no meio. C, né? Todos esses são bons países, mas não estão na qualidade dos países aqui do B. Austrália é C, Uruguai é C, Portugal é C, França é C também. Itália e Japão, dessa lista aqui, são os piores. Alguém tem que ficar no fundo dessa lista. Se a lista tivesse 190 países, eles ficariam lá perto do topo. Como a lista não tem 190, esses dois países são piores do que o resto. Você deve estar notando a falta de um país aqui bastante relevante, que é o país China. Por que eu não trouxe China pra cá? Honestamente, porque eu conheço muito pouco. Você tem uma dificuldade de obter informações de qualidade, assim, da China, né? Não chega tanto assim pra gente mesmo. Não chega tanto os salários, as oportunidades de emprego, é difícil de encontrar esse tipo de coisa na internet. Eu imagino, no meu chutômetro aqui, vozes da minha cabeça, que a China é um país bom aqui. China provavelmente tá aqui em C, talvez, mas não sei, não faço a menor ideia. Então, pra não trazer uma informação que eu não tenho, a gente não conseguiu trazer China. Eu sei que muitos de vocês têm essa curiosidade, eu também tenho essa curiosidade, eu vou continuar tendo, tá? Bora pra parte 2 dessa tier list. Países para você se mudar e morar com uma renda global. O que a gente está considerando aqui em larga escala, tá? Custo de vida, visto, seu percentual de imposto. Como você tem uma liberdade para se mudar para basicamente qualquer país do mundo, dado que você possa se mudar para ele, é isso que a gente está olhando, né? Eu falei, eu não vou considerar comida, clima, esse tipo de coisa mais subjetiva. Aqui é critério mais, na prática, números. Um número legal para se preocupar é o número de imposto. E vamos começar por esse daqui. Esse aqui é um país interessante para você se morar internacionalmente, o Brasil. Em termos de visto, ele é S, né? Se você está assistindo esse vídeo, pô, esse vídeo aqui é feito para brasileiros. Você, sendo brasileiro, tem o visto S aqui, ó. Pode morar no Brasil à vontade. Considerando o salário global em dólar, tu tem um salário muito bom. O Brasil não é tão barato quanto alguns países do leste asiático ou alguns outros países da América do Sul, mas o Brasil é um país barato, tá? Eu posso afirmar isso como alguém morando na Alemanha que veio pro Brasil. Eu tô pagando metade em tudo, praticamente, tá? Restaurante aqui é muito mais barato, aluguel nem se compara. Ganhando em dólar, o país é barato. Não tem como vocês... Ó, muita gente quer me falar na internet que o Brasil é um país caro ganhando em dólar. Não é por nenhuma métrica. Tu tá olhando errado. Ganhando em dólar, o Brasil é um país que, na média, é barato. Aí você vai falar, pô, mas eu morando em São Paulo gasto muito mais do que eu gastei em Pisa, na Itália. Pisa é uma cidade desse tamanho aqui. São Paulo é uma megalópole. Compara São Paulo com, sei lá, Nova York ou Londres pra você ter um parâmetro decente. Qual que é o problema do Brasil? O imposto ele não é tão baixo. Você vai ter uma ME, provavelmente. Nessa ME, se você fizer tudo da maneira correta, né, não... Tem uma gambiarra tributária que a galera paga 5%. Eu não sei como é que funciona, não parece legal. Enfim, se você fizer tudo como geralmente é recomendado, tu vai pagar algo pouquinho acima de 15% geralmente. Se tu ganhar muito bem agora, nesse novo ano, tu tem um imposto adicional sobre a tua renda, né? A renda dos ultra ricos, que se você ganha acima de 50 mil reais por mês, que nem é um salário tão absurdo assim em dólar, você vai ter que pagar um imposto ali a mais. O teu percentual de imposto de renda no total pode chegar ali perto dos 30%. Então a gente vai ter que botar o Brasil em B. Tá na média, não é tão bom, não é tão ruim, tá aqui na média. Se você distribui acima de 50 mil por mês da sua ME pra sua pessoa física, você, cara, pergunta pro Passaporte Tech como que você pode reduzir esse percentual, tá? Dá uma pensada aí em residência fiscal. Fala com o Passaporte, é sério. Experiência própria, eu falei com o Passaporte e, enfim, né? Como eu não preciso morar no Brasil, tem outros países que podem ser mais interessantes. Novamente, né, a gente vai falar dos mais populares aqui. Então, a Holanda não vai entrar muito nessa conta aqui. Estamos falando dos que as pessoas mais almejam ir, né? A gente vai colocar boa parte dos europeus num grupinho, porque todos eles meio que pertencem a um grupinho específico ali. Estados Unidos. Você pode ter uma empresa nos Estados Unidos sem morar lá. Os Estados Unidos é um país caro. É um país que não é o mais fácil do mundo também de conseguir o visto, como a gente falou anteriormente. É um dos países mais caros que tem aqui, tá? E o imposto também não é tão baixo assim, não. Varia muito, tá? Varia muito quando você vai pagar de imposto nos Estados Unidos. Depende do seu setup, tem 1 milhão de gambiarras. Mas, cara, no objetivo que a gente tá olhando, não é bom, tá? Não tem porquê. Ele vai ou no F ou no C. Eu acho que no C, porque ele abre um mercado muito legal. Pode ter muita oportunidade por estar lá. Mas aqui a gente tá falando, tipo assim, se você estiver num nível de... Pô, eu tenho uma empresa e eu tô faturando aí 5 milhões por mês, aí eu vou pra lá pra pegar VC, network, esse tipo de coisa, sabe? Pra um mero trabalhador remoto, cara, esse não é o país. Qual que pode ser o país? Espanha. Espanha, dentre os europeus, tem um custo de vida que é dos melhores. É bem legal, tá?
É bem legal morar na Espanha ganhando em dólar. Bem legal mesmo. Já tive a experiência de passar por lá com salário em dólar, fantástico. Galera, mas os europeus não tributam muito? Tributam muito. Menos a Espanha. A Espanha tu consegue se utilizar, eu acredito que chama da Lei David Beckham, para baixar ali o teu percentual efetivo de imposto sobre aquilo que vai para a Espanha. Então eles não vão te taxar tanto assim globalmente. O percentual de imposto na prática consegue ser muito mais baixo do que em quase todos os outros países europeus na Espanha, tá? Então, por causa da Lei David Beckham, dá uma pesquisada ou fala com a Passaporte Tech. A Espanha é A, tá? A Espanha é A. Por que a Espanha não é S? Porque a gente vai encontrar países que você vai pagar menos imposto e que tem um custo de vida ainda mais baixo. Mas que a Espanha é A, a Espanha é A. Surgiu outro país aqui, né? Vou pegar um exemplo aqui pra vocês, peguei outro exemplo aqui. Emirados Árabes Unidos. Se você for muito rico, né, tiver um salário muito absurdo, o problema dos Emirados Árabes é o custo de vida alto. Mas Emirados Árabes Unidos tem quanto de imposto de renda? Zero. Então, dá pra colocar... Cara, zero tem que ir pra A, não tem outra. Zero de imposto de renda tem que ir pra A. Mas vamos lá, né, dos europeus aqui. Alemanha. Alemanha, tu vai pagar uns 30% de imposto de renda. A Alemanha é um país caro. O seu dólar, ele vale bastante na Alemanha, porque dólar ainda é uma moeda muito forte. Tu ainda tem um poder de compra maior que nos Estados Unidos, mas tu vai pagar muito imposto. E contrastando com esses outros países aqui, não tem por que ir pra Alemanha, não tem motivo de ir pra Alemanha. Assim como não tem motivo de tu ir pro Reino Unido, também é um país caro que paga muito imposto. Se você pode residir em qualquer país do mundo, porque você tem uma renda alta em dólar, você não vai querer deixar 30% ou mais com esses países europeus. Não faz sentido. Claro, pô, supondo que eu morro de amor pela Alemanha, eu quero viver o resto da minha vida lá. Cara, pago o preço de ter que pagar 30% de tudo que eu ganhar no mundo inteiro e ainda viver num país caro. Beleza, vai. Vai, você tem dinheiro, você faz o que você quiser. Mas eu sou obrigado a te informar. Não vale a pena na Alemanha, não vale a pena no Reino Unido, não vale a pena na Itália, não vale a pena na França, provavelmente não vale também na Irlanda e provavelmente não vale também na Holanda. A Suíça tem umas questões legais pra quem é ultra rico, mas se você for ultra rico, você não precisa desse vídeo, sinceramente. Países caros, eu não tô afim de falar de países caros. Países caros não vão entrar nessa lista, porque se você quer muito ir pra um país caro, você vai dar um jeito. Estamos então em Geórgia. Geórgia é um país barato e até 150 mil dólares anual, ou seja, se você ganha 10 mil dólares por mês, você vai pagar 1% de imposto. A Geórgia é absurdamente excelente. Cara, 1% de imposto. É um país barato, é mais barato que todos os europeus que já estão na lista, tá? Mais barato que todos. Tem um sistema bancário robusto. O único problema da Geórgia é um critério que não entra aqui, né? Que é, tipo, uma distância cultural muito grande da gente. Então, mas assim, nos critérios, em termos de custo de vida, de renda global, de tributação, Geórgia é S. Não tem como. E Malta? Malta é uma ilha no Mediterrâneo. Tem 2 ilhas no Mediterrâneo aqui. Eu vou falar das 2. Malta só é taxado o que você levar pra Malta. Isso é muito interessante. Se você ganha 10 mil dólares e leva 2 mil pra Malta, a base de tributação é os 2 mil. É uma ilha paradisíaca no Mediterrâneo. Ela não é muito cara, tá? Ela é, pô, deve ser o custo da Itália, talvez, tá? Malta não é tão caro. Mas por causa dessa questão de tributação, Malta tem que ir aqui pro ar, assim como o irmãozinho de Malta, o Chipre. Que no Chipre você vai pagar 0% de imposto de rendas globais, né? E pagando zero em rendas globais, você ainda vai ter que pagar, tipo, alguma certa quantidade de taxas ali para poder acessar a Seguridade Social, residência e tal. Você acaba pagando, tipo assim, mais ou menos 2 mil euros por ano. 2 mil por ano. Então, é pouca coisa. Chipre e Malta são ambas ilhas excelentes no Mediterrâneo para se morar. Tá aqui a recomendação, vale a pena. Nosso Portugalzinho é tão ruim quanto esses outros europeus, porém ele é um pouco mais barato. Então, você pode conseguir um Golden Visa mais fácil. Vamos jogar aqui pra C também, mas não tem... Pô, já foi, tá? Já foi mais fácil. Já teve o coisa lá de não residentes que facilitava bastante. Hoje em dia não tem mais, não tá tão bom. Tailândia e Malásia são ambos países baratíssimos que tributam só o que vai pra esses países, só o que você traz pra gastar lá. Como eles são países muito, muito baratos e tributam só o que você vai levar pro país, a sua alíquota efetiva de tributação vai ficar baixa. Imagina que você ganha 5 mil dólares e traz 2.500 pra Tailândia. Vão tributar só os 2.500, então a tributação total, efetivo, eles tributam 11% do que vem pro país. No total fica 5,5%. A tributação fica bem baixa. A gente pode botar aqui Tailândia no A, podemos botar aqui Vietnã no A também. São países muito baratos. Seu dinheiro vai muito longe nesses países. Quer dizer, Tailândia ficou bem mais caro recentemente, tá? Tailândia já foi extremamente barato. Agora a gente vai pro Paraguaizinho, né? O que eu posso falar do Paraguai? 0% de imposto de rendas que você traz de fora do Paraguai, então se você trabalha para os Estados Unidos, 0% de imposto. País relativamente barato, do lado do Brasil, seguro, burocracia é fácil e manjada, tem muita consultoria especializada em te levar ao Paraguai, inclusive a passaporte. Vai pra S, cara, não tem outra. Paraguai é S. Japão também, tributa só o que remeter. Nossa, eu falei Malásia e eu trouxe Vietnã aqui pra cima, né? A bandeira da Malásia não tá aqui, mas você pegou, né? A Tailândia tá aqui, tá bom. Entendeu aqui o leste asiático, o sudeste asiático. Vietnã é muito barato, mas ele tem uma tributação mais alta, tá bom? Tem uma tributação bem mais alta. O Vietnã não tem visto numa digital. A gente vai jogar o Vietnã pra C.
É, a Tailândia é uma questão tributária bem melhor. Eu confundi, perdão, tá? Não era Malásia, era Vietnã. Enfim, Vietnã vai pra C. Romênia, barato, 10% de imposto. Barato, 10%. Vai pra cá, né? Vai pra cá. Se quiser visitar Roma, pô, 10%. Porque assim, você tem que comparar com o Brasil, né? Tá mais barato e o custo de vida eu acho que é mais baixo. Tipo, tá bem mais barato, você tem que jogar bem pra cima. Japão. Japão é carinho. É, tipo, meio o preço da Alemanha. Mas como o Japão, tu só taxa o que remeter pra lá. Se tu quiser muito ir pro Japão, consigo forçar a barra e botar no B aqui, tá? Deixa baixo. É só entre a gente. Dá pra forçar um pouco a barra e botar no B. Estônia, 22% de imposto. É menor do que os outros europeus. O custo de vida é mais acessível que a maioria dos europeus também. Entre C e B, pra colocar no B, talvez. Bom, e das maiores recomendações, o Uruguai também é muito bom, tá? Eu esqueci de planejar onde o Uruguai ia nesse tier list antes, mas o Uruguai também é bastante bom. Bastante vantajoso. CEO do Nubank tá lá, né? O pessoal tá trabalhando presencial, mas CEO do Nubank tá aqui. Você entende que é um país bom pra quem tem grana. Suíça também. Gostei. Gostei desse tier list, tá? Os países do zero ou quase zero aqui em cima, Paraguai e Geórgia, né, pô, barato e quase zero. Os países que, por algum motivo, vão ficar efetivamente numa tributação bem baixa, né? Tirando os Emirados Árabes, que é zero de fato, mas Emirados Árabes é muito caro. Então tivemos que baixar um pouquinho. Esses aqui vão ficar muito baratos. No total, a combinação de imposto e custo de vida deles é muito boa. Esses aqui estão na média, uma média legal até, né? Efetivamente, você vai pagar perto dos 20% nesses três aqui, imagino. Talvez Japão um pouco menos, mas Japão é mais caro. Aqui a gente começa a entrar nos não recomenda, porque Vietnã é bastante imposto, Portugal é bastante imposto, Estados Unidos é bastante imposto e muito caro. Esses aqui, os países de baixo, os europeus aqui, que é o que todo mundo sonha em vir, todo mundo sonha em vir pra cá, estão entre os mais caros e entre os que mais te cobram imposto simultaneamente. Você vai pagar dobrado. Paga o dobro no imposto, paga o dobro dentro do país. Só pra traçar um paralelo aqui, tá? Se eu tivesse minha residência fiscal hoje na Alemanha, a minha residência, eu morar na Alemanha, tipo, ser um residente fiscal na Alemanha, me custaria mais do que o meu custo de vida inteiro. Mesmo vale para Reino Unido, Itália e França. Morar integralmente nesses países e ter residência fiscal integralmente nesses países me custaria pessoalmente mais do que todo o meu custo de vida. Bizarro, né? Aqui tá o nosso tier list. Se interessou por esse assunto, quer mudar de país? Lembrando que o link para Passaporte Tech tá aqui na descrição para te ajudar a dar esse passo para internacionalizar sua carreira. Ficou legal esse vídeo, né? Ficou legal. Pelo amor de Deus, eu vou mutar os comentários disso daqui, porque nada de bom vai vir. Nossa, o pessoal vai ver a Itália lá embaixo, nas duas tier lists, e vai me xingar até a 12ª geração.